ele é o coordenador de mobilização, é isso mesmo, né, pastor Enoque? Não é? Coordenador de missões, de mobilizador de missões, coordenação da mobilização de missões nacionais. A sua esposa não está, porque ela está num retiro, num acampamento. Amém. Pastor, Deus abençoe. Estamos aí ávidos por ouvir a palavra do Senhor através do irmão. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aí você pode estar pensando aí, mas missões mundiais, o que é que esse pastor de missões nacionais está fazendo aqui? Não é? Tem tudo a ver, missões nacionais e missões mundiais. Sabe por quê, irmãos? Se a gente tiver uma igreja forte aqui no Brasil, igrejas no Brasil forte, nós podemos avançar por todo mundo também, mais forte. Os irmãos terem ideia, hoje a Junta de Missões Mundiais, ela tem 2.450 missionários espalhados por todo o mundo, espalhado aí por 97 países. E se nós pensarmos bem, se os irmãos tiverem curiosidade de olhar os relatórios financeiros e todo o relatório que é passado nas nossas convenções, os irmãos vão ver que a porcentagem de igrejas que cooperam para a Junta de Missões Mundiais, ela é bem além do que deveria, muito pequena. Agora eu fico imaginando que se nossas igrejas brasileiras se fortalecerem cada vez mais, nós podemos enviar mais missionários, nós podemos alcançar mais missionários. Então, a Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais tem tudo a ver, mesmo porque nós fazemos parte da mesma família. Nós temos campanhas em épocas diferentes, mas nós estamos fazendo o mesmo trabalho. Proclamar Jesus, alcançar a nossa pátria para Cristo, para que todo mundo seja alcançado para Cristo. Então, a minha alegria de estar aqui com os irmãos para falar sobre missões e sobre a obra missionária é muito grande, porque Deus tem abençoado muito a obra missionária, apesar das lutas. Mas antes de continuar a falar, eu quero apresentar a minha família. O tema da campanha foi Minha Pátria para Cristo, ano passado. Essa é a minha família, missionária Edna está ali comigo, aí está ali o André, nosso filho mais velho, a Sara com a Serena no colo, o Lucas, a Rebeca e o Marcos, que a Rebeca é a caçula. E lá em cima da Edna tem a nossa netinha 01, é a Catarina. A Catarina é filha do André. O André, infelizmente, teve problemas e está aí, para a glória de Deus e com a graça de Deus, tentando se levantar, se reerguer. E Deus sabe de todas as coisas e conhece. Essa é a minha família linda, presente de Deus na minha vida. Eu e Edna temos 35 anos, vamos fazer, dia 18 de maio, 35 anos de casamento. Agora estamos numa fase nova da nossa vida. A Rebeca, nossa filha caçula, faz 1 ano e meio que casou. A gente está com o nosso ninho vazio, mas é bom demais estar de novo sozinho. Agora a gente pode gastar o dinheiro só com a gente, né? Mas a gente acaba redescobrindo que consegue viver com menos de novo, né? Mas esse é o presente de Deus para a minha vida. E sabe, eu sinto uma falta danada dos meninos. Às vezes estou lá e eu estou numa luta danada para perder peso, que eu estou com 5 hérnias de disco, tive 3 TEPs assim seguidos, e o médico falou: se você quiser fazer mais aí a missão que você gosta, você precisa perder peso. Já perdi 12, preciso perder mais 10. Mas é difícil, irmãos, difícil. E vem para a igreja dessas, as irmãs ficam judiando da gente, porque eu estava aqui sentindo o cheiro da comida lá. Adorar a Deus sentindo o cheiro de comida é difícil. E gordinho, quando sente cheiro de comida, já começa a pensar o que é. Aí o pastor já deu a dica aqui, feijoada. Aí eu pirei ali. Falei, e agora? Então assim, é difícil, mas estou tentando. E Deus tem abençoado a minha casa, a minha família. Essa é a minha família linda. Eu estou meio feliz com a minha família, meio triste. Meio feliz porque é muito bom ser avô,
Mas, irmãos, eu não consegui ainda estragar meus netos, minhas netinhas, não. Meus filhos não deixam. Eu já comprei chocolate, tive de jogar fora. Só posso levar para as minhas netas fruta. Eu vou chegando com fruta, irmãos. Não, isso não é avô. Vô tem que dar chocolate. Vô tem que dar... como é que chama aquele ovo maltine para colocar no leite e fazer aquele achocolatado bem gordo? Minhas filhas não deixam. E só para minha alegria, minhas duas filhas são dentistas. A minha filha, a Sara, quando deixa, toda quinta-feira, ela atende em Alphaville, ela deixa a Serena com a gente. Acredita que ela põe uma câmerazinha lá? Porque ela diz que não confia em mim. Deixa uma câmera lá para ver como é que a Serena... desculpa, não, pai, é que qualquer coisa eu ligo, não precisa. E eu doido para aprender como é que desliga aquele negócio, não consigo desligar. Mas eu fiquei sabendo que após os 3 anos pode dar açúcar. Então eu estou esperando. A Catarina vai completar 3 anos em agosto. A Serena só tem 1 aninho e 3 meses. Vai demorar. Mas esses dias Edna, minha esposa, fez aniversário, eles fizeram um bolo e tinha cobertura de escamas de chocolate, né? Aí a gente estava lá com a Catarina no colo, a Sara e o Lucas deu uma vacilada, Edna colocou um bloquinho de chocolate na boca da Serena. Mas a Serena é mais fiel à mãe dela do que a nós. Ela cuspiu o chocolatinho. Aí quando a Edna chegou, ela estava melada assim de chocolate. O que vocês fizeram? Não, foi nada não, foi... Mas enfim, irmãos, que alegria podermos ter netinhas e essa família linda que Deus me deu. E a minha alegria maior, irmãos, eu criei meus filhos no campo missionário. Todos eles cresceram no campo missionário. E aí hoje, quando a gente consegue se reunir, e todos eles são músicos, tanto a Sara, o Lucas, o André, todos eles, o Marcos, todos eles são. E aí eles ficam compartilhando e lembrando do tempo em que eles eram crianças e que nós trabalhávamos para o Senhor juntos, né? Hoje cada um está no seu ministério, com a sua vida, e a gente se vê de vez em quando, porque filho vê mais pai e mãe quando precisa, né? Quando precisa eles correm atrás, mas eu não me importo não, porque se eles não estão atrás de mim, significa que eu fiz um bom trabalho, né? Se eu não tivesse feito um bom trabalho, eles iam no meu pé pedindo as coisas, correndo atrás das coisas. Não, eles me dão trabalho. Quando eles vêm, eles que trazem, eu não levo. Então assim, graças a Deus pela vida deles, e foi a melhor coisa, foi ir para o campo missionário com os meus filhos. Quando a gente foi para o campo, o André tinha 12 anos de idade, hoje o André tem 34, a Sara tinha 8 aninhos e a Rebeca tinha 4. Rebeca tem 24, Sara tem 29 e o André tem 34, 33, não me lembro aqui direito, 34, isso. Eu vou fazer, 34. E criar os meus filhos no campo foi a melhor coisa, irmãos. Foi uma crise danada, porque na última noite que a gente estava dormindo no nosso quarto, na nossa casa, na Zona Leste, eu sou da Zona Leste de São Paulo. E aí eu entrei numa briga danada com Deus, porque Edna, minha esposa, pediu demissão do Estado, ela era professora efetiva da prefeitura, era professora também da rede particular de ensino, no Objetivo, e aí Edna pediu demissão dos 2 trabalhos, eu pedi do meu também, e a gente foi plantar igrejas no interior de São Paulo, com a metade de um dos salários que a Edna ganhava. E aí de noite, eu vendo todos eles deitadinhos já no colchão, nossos móveis já tinham ido para o campo, e aí eu olhando para eles deitados no colchão, falei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer para cuidar dessa família, com tão pouco recurso? E agora, o que é que eu faço? E aí, muito preocupado, e Deus falou, parecia que ele estava do meu lado, ele falou para mim, rapaz, deixa de bestagem, porque eu sou nordestino, sou paraibano, deixa de bestagem, rapaz, agora você vai cuidar só das minhas coisas, que das suas coisas quem vai cuidar sou eu. E, irmãos, isso me trouxe uma paz. Falei, é assim? Então tá bom. Mas falar isso para minha mulher também, porque falar para nós é fácil, falar para minha mulher, e ele também falou para Edna, irmãos. E aí, Edna, minha esposa, sempre foi muito, ainda é, muito vaidosa, se cuida, né? Eu acho que tem que se cuidar, né? É bom ter mulher bonita, não é, irmãos? Amém ou não, os irmãos? Fala alto para sua mulher ouvir. Isso, e ter mulher bonita custa caro, não é verdade? Ter mulher bonita custa caro, irmãos, fazer um trem no cabelo, como é que
uma progressiva, fazer mechas de luz no carro é caro, né? Perfume gostoso é caro. Eu falei, Deus, e aí? Deus falou, já te disse, eu vou cuidar das suas coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, dia 30 de abril, eu completo 20 anos de ministério pastoral. E Deus cuidou da gente o tempo todo, tanta coisa linda aconteceu. Tantos lugares que Deus já nos levou, irmãos. E Deus cuidou. E hoje as minhas filhas, as duas estudaram na USP. Deus foi tão bom, as meninas boas de estudo puxaram a mãe. E as duas estudaram na USP, são dentistas, a Rebeca faz especialização para implantodontia, a Sara eu esqueci agora como é que fala a especialidade que trata de canal, eu esqueci agora, endodontia. E o André, meu filho da Edna, o André tem duas empresas pequenas, que ele está aí na luta dele diária. E Deus cuidando da gente, irmãos, e teve dias que eu pensei que o negócio ia dar errado. Estou contando tudo isso para os irmãos, sabe por quê? Para os irmãos entenderem a importância que é que investir na obra missionária. Porque a gente só pode ir para o campo quando tem uma igreja que cuida da gente, pastor. E aí, irmãos, tanta coisa linda aconteceu, e no começo do nosso primeiro ministério, aconteceu algo lindo, Deus fortalecendo e dizendo para a gente, estou com vocês. A gente estava no primeiro campo missionário, e teve um sábado, que estava um calor danado, e o André chegou para mim e falou assim, pai, tinha 12 anos de idade, pai, hoje vamos tomar sorvete? Está muito quente, e vamos tomar um sorvete. A gente estava lá numa cidadezinha chamada Santa Lúcia, entre São Carlos e Araraquara. Nós fomos plantar igreja entre os cortadores de cana, numa cidade que não tinha igreja. E aí, recurso limitado, final de mês, o André chega para mim, vamos tomar sorvete? Atrás da nossa casa tinha uma praça com uma sorveteria da Luana. E aí, ele falou, rapaz, eu não tenho dinheiro não. Aí ele olhou para mim e falou, poxa vida, o senhor não tem dinheiro? Eu falei, não tenho não. Ele eu vou só lembrar uma coisa para o senhor, eu o quê? Quem me trouxe para cá? Eu não pedi para vir para cá não. Quem tem chamado ministerial é o senhor e minha mãe. Quando a gente não era missionário, todo final de semana, a gente comia pizza, a gente alugava, lembra dos DVDs que alugava para ver filme? A gente alugava DVD, a gente saía para tomar sorvete, e irmãos, e o meu sangue paraibano na hora, subiu, porque meu filho estava me desafiando, me desaforando. Aí na hora eu pensei de esquentar a orelha dele, mas desisti. Deus falou rapidamente comigo, e eu me entristeci muito, e falei, André, sai daqui, senão eu vou assentar a mão na sua orelha. Aí ele saiu, porque ele nunca tinha feito isso. Irmãos, eu sou do tipo de pai que filho não pode falar assim com o pai, não. Meus filhos têm toda a liberdade para falar o que eles quiserem comigo, mas sempre no limite do respeito. Eu sou pai e eles são filhos. E diante de Deus a responsabilidade deles é toda minha. E eu prezei sempre muito em criar meus filhos numa linha dura, porque se eu não fizer isso, a vida não vai fazer do jeito que eu vou fazer. E aí o André saiu e eu fiquei muito chateado. Aí Edna, minha esposa, o que aconteceu? Ela viu tudo, mas ela veio perguntar. Eu falei, eu não preciso contar que você ouviu. Ela falou assim, a gente precisa ajudá-los a se adaptar também, para eles também é um período de adaptação. Edna é bem mais tranquila do que eu. Eu sou tipo Pedro, da Bíblia, que pega a espada, vai lá e corta a orelha. Pois é. Que Deus usou, fica achando que Deus falou que ele era pedra, e sobre aquela pedra, não ele, mas as palavras dele edificaria a igreja. Pedro foi uma peça fundamental para a igreja, por conta daquilo que ele falou a respeito de Jesus, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois é, aí eu fiquei muito chateado, mas passou algumas horas, o telefone tocou, lembra do telefone de bancada? Aquele telefone, pois é. Peguei o telefone, uma irmã, lá da igreja de Guaianazes, que cuidava do conselho missionário. Pastor, oramos hoje pela sua família. Tivemos um culto especial, num sábado, irmãos. Uma igreja que faz culto de oração no sábado, culto de oração missionário. Todo sábado de manhã tinha. A nossa igreja lá tem muitos missionários espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo.
E aí, mas chegou, aí ela falou, mas voltamos para casa, pastor, eu e o Décio, o esposo dela, nós estamos muito incomodados. Décio falou que precisa fazer alguma coisa, que Deus está falando com ele, e ele foi para o banco. Eu fazia o quê, irmã? Ele foi depositar uma oferta para a sua família, e não é para missão, e essa oferta, Deus falou no nosso coração, para o senhor levar a sua família hoje para tomar sorvete. Aí, irmãos, aí o paraibano começou a chorar. Aí eu me lembrei, lembra que Deus falou comigo? Cuida das minhas coisas, que eu cuido das. Mas sabe por quê? Tinha uma igreja orando lá. Tinha uma igreja orando e gente disposta a investir na minha vida e cuidar da minha família. Irmãos, eu chorava no telefone. Aí quando a gente pega o telefone e começa a chorar, quem vê pensa o quê? Morreu alguém, deram notícia errada. Aí Edna chegou e começou, quem foi que morreu? Eu, ninguém, linda. Aí contei para ela, aí ela começou a chorar comigo. Aí os meninos estavam fora da sala, viram eu e Edna com o telefone na orelha chorando, correram, pensaram, a avó, um tio morreu. Quem morreu, pai e mãe? Aí nós, ninguém. Aí desligamos o telefone, aí fomos contar. Aí choramos todos juntos, de alegria. Porque eu cheguei para o meu filho e falei assim, Deus nunca vai deixar que as coisas que você acha que são importantes, caiam por terra, fiquem sem provisão, porque Ele é um Deus das pequenas coisas. Lá em Zacarias nos diz, não despreze o dia das pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que é besteira, mas Deus conhece, irmãos. A gente canta muita coisa linda, mas a gente se esquece na hora da prática, né? E Deus cuidou. E aí meu filho começou a chorar, me abraçou, pediu perdão. E sabe o que aconteceu por causa disso? De vez em quando o André me liga, pai, essa semana foi uma boa semana de vendas. O senhor poderia me falar aí 2 missionários, 2 famílias, que eu possa mandar um dinheiro para eles comerem pizza ou tomar sorvete? Todos os meus filhos têm missionários adotados, todos eles têm. Todos eles adotam e pagam todo mês para abençoar a vida de algum missionário. Porque Deus fez isso na nossa vida, irmãos. Quando teve aí, plantamos igreja, trabalhando, 2002 começou a minha loucura por abençoar pessoas e lugares de difícil acesso. Teve o terremoto no Haiti, se lembram? Aí eu fui desafiado a montar uma equipe de construtores e levar para o Haiti, pela Junta de Missões Mundiais, Voluntários Sem Fronteiras. Eu era pastor de uma igreja local, eu estava revitalizando uma igreja no Vale do Ribeira. Isso que aconteceu com meu filho em 2006. 2012 foi quando eu comecei com algumas loucuras que os irmãos vão entender ao longo da minha fala. Deus começou a me mobilizar e usar minha vida para mobilizar, para abençoar pessoas em lugares com dificuldade. 2012 teve o terremoto no Haiti, a nossa associação lá, a Aibavar, do Vale do Ribeira, foi desafiada a fazer alguma coisa. Aí eu levei uma equipe de construção para construir uma casa no Haiti para as crianças que haviam ficado órfãs e não tinham onde morar. E nós fomos para o Haiti. E ficamos lá um tempo, construímos a casa, no ano seguinte nós voltamos. E aí Deus começou a falar ao meu coração que eu ia abençoar lugares que outras pessoas não iam querer ir. E eu falei, não, eu não. Tem muita gente melhor que eu para isso, tem muita gente que faz isso melhor do que eu. E aí, irmãos, eu comecei com algumas tratativas. Na época eu era o pastor Valdemiro Timichak, que era o presidente, que era o executivo da Junta de Missões Mundiais. Infelizmente ele faleceu antes de eu ir para o campo, definitivamente. E aí todas as tratativas que foram feitas com o pastor Valdomiro foram desfeitas. Eu não fui mais para o exterior, mas Deus me chamou para abençoar outra gente, que é o povo nordestino. E aí hoje eu e Edna temos uma equipe, além de mobilizarmos, pode passar, irmãos, por favor, isso. Eu e Edna, a gente então mobiliza as igrejas para a gente abençoar o sertão. Por que o sertão? Porque foi de lá que eu vim. Eu vim do sertão em 1971 com a minha família, correndo da fome, fugindo da fome, e nos instalamos aqui em São Paulo, e desde então a gente mora aqui. E agora eu junto gente para fazer zoada, como diz o sertanejo, no sertão, que é também um mundo completamente diferente desse nosso.
E aí o que é mobilizar, irmãos? Mobilizar é chamar, motivar, impulsionar, entusiasmar, apelar, estimular, comover e sensibilizar o coração das pessoas, motivando, estimulando, impulsionando o outro a amar aquilo que você ama. Irmãos, quem é que você ama mais do que tudo na sua vida? Quem? Deus. Então todos nós, por essência, temos que ser mobilizadores, investindo na obra missionária, orando pela obra missionária. E por que não? Indo. Mas eu já sou idoso. Irmãos, eu tenho membros da minha equipe que tem 80, tem uma senhora agora, a irmã Anice, lá da Zona Sul, que vai com a gente para o sertão, ela tem 86 anos de idade. Aí você fala assim, mas ela só vai para atrapalhar. Coisa nenhuma, a irmã Anice trabalha mais do que se brincar, um jovem de 20 anos de idade. O ano retrasado para Sergipe, levamos a irmã Maria Slowson. O esposo dela, pastor Antenor, foi pastor auxiliar aqui na PIB de Santo André. Quando ele faleceu, ele estava lá em Hortolândia, na igreja Boas Novas de Hortolândia, pastor Antenor Slowson. A irmã Maria, ela tem 92 anos de idade. Com 90 anos, a irmã Maria estava comigo no sertão de Sergipe. Pensa numa velhinha com a rodinha nas pernas, que o médico teve que falar para ela, irmã Maria, a senhora não vai sair. A senhora vai ficar aí porque a senhora não tem mais idade para ficar. Ela, não, eu vou sim, eu estou bem. Tá, não, a senhora fica aqui. E aí insistimos, a irmã Maria ficou, descobriu que as pessoas iam lá na escola onde a gente estava hospedado, para saber o que estava acontecendo. Então todo mundo chegava, a irmã Maria chamava para entrar, colocava sentadinha, ela fez chá e café, porque o nordestino gosta mais de café, né? Fez chazinho, café, todo mundo que entrava, sentava, ela oferecia um cafezinho, um chá ou água, e a irmã Maria, evangelizava. Quando a gente chegava no final da tarde, a irmã Maria estava com a igreja reunida lá, fazendo culto, evangelizando todo mundo. A irmã Maria inventou de fazer lá, nos dias que ficamos em Sergipe, primeiro encontro das viúvas do sertão, porque ela era viúva. Pense em gente que tinha mais viúva do que gente, irmãos. Tinha um monte de irmã Maria evangelizando. Estou dizendo tudo isso porque você fala assim, não, mas eu já estou cansado, estou com 76, né, pastor? A gente estava conversando sobre isso no gabinete. Eu já estou com 60. Eu sou muito jovem. Nós temos um menino chamado Anthony que vai com a gente para o sertão desde os 7 aninhos de idade. Ele está agora com 12. No Aroeirinha. Irmãos, tem lugar para todo mundo. A gente precisa, sabe por quê? Porque as pessoas estão morrendo sem Jesus. A Junta de Missões Mundiais, a sua maior adversidade hoje é na janela 1040. São 17 países que estão dentro dessa janela e que nós temos hoje poucos missionários, se não me engano, só 17 missionários lá, e a gente precisa de mais missionários lá. Mas o que precisa acontecer? A igreja entender que a gente precisa investir mais. Aí vocês falam, não, mas a gente está mandando a nossa oferta. Mas deixa eu dizer para os irmãos, quando a gente manda oferta para missões, por exemplo, mandou 20 mil de oferta, uma ótima oferta, sim, mas o ano que vem, esses 20 mil, eles já não valem mais 20 mil, além de não valer os 20 mil que ele valia um ano atrás, a necessidade ela aumentou, é preciso de enviar mais missionários, é preciso de expandir o projeto, então haverá sempre mais necessidade. Aí você pode dizer assim, tá bom, então eu vou enviar a oferta, eu vou orar e está tudo certo. Não, a gente precisa continuar orando ao Deus, para que Ele levante mais trabalhadores, e quem sabe não é você, não é a sua família. Em 2015, a igreja que eu pastoreava no Vale do Ribeira, nós começamos a orar, para que Deus levantasse uma família da igreja para enviar, para a obra missionária. Ficamos quase 2 anos orando. Em 2017, Deus levantou uma família para enviar para o campo missionário. Sabe qual era a família? A minha. Deus falou para mim, agora você vai sair daqui, tá legal, não tá? Tá cômodo, não tá? Aí eu falei, não, Deus, não pode. Sara estava morando em São Paulo, estudando na USP aqui, Rebeca estava terminando o colegial, ia também estudar fora. Falei, não, como é que eu vou ser missionário e cuidar da minha família? Aí Deus falou, já não te disse que eu cuido das suas coisas? A gente pagava o aluguel para a Sara morar aqui, um kitnet, mantinha a Sara, os materiais são muito caros, todo semestre tem que comprar, e estava entrando mais uma, como é que eu vou fazer tudo isso?
E Deus falou para mim, não, só me obedeça. De novo, irmãos, a gente saiu, Edna era professora do Estado, efetiva, ela tinha já se efetivado, novamente, era da Prefeitura de São Paulo, agora do Estado de São Paulo, dava aula no Objetivo, na cidade de Cajati, Vale do Ribeiro, pediu demissão de novo da escola pública, do Estado, se desligou, pediu demissão de novo do colégio particular, eu pedi demissão da igreja para trabalhar na Junta de Missões Nacionais, de novo para ganhar metade do que eu ganhava na igreja. Aí eu pensava assim comigo, nunca comentei isso com ninguém, estou dizendo isso para os irmãos, primeira vez, poxa vida, parece que tem pastor que é só para se lascar na vida, né? E esse cara sou eu, porque toda vez que o negócio vai engrenando, né? Agora vamos amarrar um ou dois burros na sombra, aí para começar tudo de novo, e a gente obedeceu, irmãos. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer o treinamento, Edna não havia decidido ainda pedir demissão, não. E lá no Rio de Janeiro, no treinamento, ela me acompanhando no treinamento, Deus falou o coração dela, de repente, o pastor Fernando Brandão estava falando no treinamento, e começou a falar que a gente tinha que ser desprendido das coisas dessa vida, que a gente não leva nada daqui, que Deus tem desafiado pessoas. Aí daqui a pouco a Edna começa a chorar do meu lado, de soluçar. E o que foi? Ela, não sei. Deus está falando comigo, eu não consigo me controlar. Então se controla, porque um dos dons do Espírito Santo é domínio próprio, então fica quietinha aí e não me faz passar vergonha. E ela chorou, e o pastor Fernando Brandão parou de falar, falou, irmã Edna, o que está acontecendo? Não foi coincidência não, Deus, o Espírito Santo de Deus, que mora em mim, que mora em você, ele testemunha, ele testifica a respeito de nós e quem nós somos. Ele falou, pode dizer, meu irmão, o que Deus está falando ao seu coração. E aí Edna falou assim, pastor, Deus está mandando eu me desligar das minhas coisas de novo, para acompanhar meu marido, não só acompanhá-lo, mas trabalhar com ele. Aí ele, como assim? Eu vou pedir demissão quando eu voltar, e eu vou também me ligar à junta de missões, eu aceito o desafio que eles convidam a esposa e o marido e a esposa, eu vou aceitar o desafio que eu havia recusado. E aí Edna veio, falei, e agora como é que vai ser as coisas? E Deus tem cuidado de nós, irmãos. E aí você pensa assim, então, poxa, que legal, né? Se é problema então de pastores, de missão, pregar o evangelho é problema dessa gente. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quer ver só? Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Abre aí. De repente você fala, não, mas esse negócio é assim mesmo. Deus chamou, só é o pastor mesmo, é coisa de pastor. Vamos ler todos juntos? Eu acho, não sei se vai dar, porque talvez seja tradução diferente, mas todo mundo conhece esse versículo de cor, não é? Os irmãos não sabem de cor? Né? Eu vou começar e os irmãos continuam. E disse-lhes Jesus, ide. Olha. Pronto, até aí. E disse-lhes Jesus, vão por todo o mundo. Esta é uma ordem de Deus que não é só para pastor, que não é só para missionário. A ideia que a gente tem é que esta ordem da grande comissão do Senhor Jesus é para que pastor Enoque, pastor Antônio, missionário missionária Nauzira, missionário fulano, missionária ciclana, se preparem, recebam um treinamento transcultural, e aí vão para a América do Sul, para a América Latina, para a Oceania, para a Ásia, para a África, para a Europa. Irmãos, é um engano tremendo. O texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos, capítulo 16, versículo 15, não está falando mundo, espaço geográfico. Está falando mundo no sentido de que onde você estiver, você precisa ser missionário. Porque é possível, ou é muito provável, que o pastor Antônio, nunca vamos conhecer pessoas que fazem parte do seu mundo. Provavelmente eu nunca vou conhecer os seus vizinhos.
Provavelmente eu nunca vou conhecer os seus familiares que você ama de todo o coração. Então é preciso entender nessa manhã que o seu mundo precisa ser alcançado por você. Que quando esse texto foi escrito, o desejo de Deus não era só que homens e mulheres fossem preparados, capacitados e saíssem do seu estado, do seu país, do espaço geográfico que vive, para ir para outro lugar bem ou tão distante. Irmãos, nessa manhã você precisa entender, nós precisamos entender que esta palavrinha, esse conceito de mundo, tem tudo a ver com o círculo de relacionamento de cada um de nós. Sabe por quê? Porque a gente não consegue alcançar todo mundo. E isso fica muito claro desde o início do ministério de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, os irmãos se lembram o que André, irmão de Pedro, fez? Os irmãos se lembram? Quando André era discípulo de João Batista. E aí André, quando ouviu Jesus pregar, André ficou maravilhado. E se aproximou de Jesus para perguntar para Jesus onde é que ele estava, onde ele ficava, porque ele queria ouvir mais e ele queria levar mais pessoas para ouvir. E aí ele conversou com Jesus, voltou para casa. E aí, se você está aí nos evangelhos, André chega para Pedro, o irmão dele, e falou assim: rapaz, eu encontrei um cabra aí que está falando uma mensagem linda, você precisa conhecer. E aí Pedro levou Pedro e apresentou Pedro para Jesus. E o que aconteceu com Pedro, os irmãos se lembram? Foi chamado para ser discípulo. Jesus não foi, Jesus sabia quem eram os irmãos de André, mas era para André fazer aquilo. Aí você está falando, não, mas é só isso, de jeito nenhum. Quer ver um outro texto muito conhecido dos irmãos? Evangelho de João, capítulo 5. Olha só, abre lá a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5. Pastor, quando faltar 5 minutinhos, o senhor me avisa que eu me empolgo aqui, e estou achando que posso ir até... Sabe aquele culto de Paulo que virou a madrugada, que o menino caiu lá e ninguém queria ir embora? Mas eu sei que todo mundo quer comer a feijoada, então me avisa. E quando cair alguém, o senhor avisa? Aí já fica preparado alguém para orar, para ressuscitar. Olha só. Deixa eu ver aqui. Capítulo 4 do Evangelho de João. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Se lembram desse encontro de Jesus? Capítulo 4 começa dizendo que Jesus precisava sair de onde ele estava, atravessar para outro lugar, e era necessário, diz o texto, olha só que coisa linda, era necessário passar por Samaria. Por quê? Estava na agenda de Deus que Jesus levantasse uma missionária para alcançar uma cidade que os discípulos de Jesus não iam conseguir. Por que, pastor, está dizendo isso, que os discípulos de Jesus não iam conseguir? Os discípulos de Jesus eram judeus, certo? Os samaritanos não se davam bem com os judeus, certo? Então, um judeu não gostava de passar, nem de andar em território samaritano. Versículo 35 do capítulo 4 aí, Jesus vai chegar para eles e falar assim: levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos, prontos para a ceifa. Tem uma linha de estudo que diz que Jesus falou isso para os discípulos, porque quando os judeus precisavam passar por território samaritano, que não tinha outro jeito, que precisava passar, o judeu passava olhando para o chão em sinal de desprezo, não olhava nem para o lado para não dar trela para o judeu. Os discípulos estavam todos de cabeça baixa, sem querer saber o que estava acontecendo, e Jesus disse para eles: levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos, prontos para a ceifa. Se os irmãos perceberem, quando Jesus fala isso, a mulher está voltando de Samaria com um bocado de gente. Samariano, de Sicar. E sabe o que significa Sicar? Cidade dos bêbados. Então, além de ser Samaria, era uma cidade que tinha gente que gostava de tomar o mé, que eram excluídos, quem sabe, da sociedade. Era esse tipo de gente que Jesus queria salvar e que os discípulos de Jesus não iam alcançar. Fica muito claro, irmãos.
Se você ler o texto todinho do capítulo 4, você vai ver que os discípulos foram comprar comida em Sicar e eles voltam só com a comida, não falaram de Jesus para ninguém. Mas a mulher, depois de conversar com Jesus, depois de ser desafiado por ele, depois de ser revelada a vida dela por Jesus, ela vai para Sicar e quando ela volta, ela traz o quê? Como diz o nordestino, um mói de gente, um monte de gente. Os discípulos de Jesus não iam alcançar a cidade de Sicar, mas aquela mulher de reputação duvidosa era a missionária que Jesus iria levantar para ganhar o mundo dela. E foi isso que aconteceu. Ah, mas é só esse? Não, não é só esse não. Se você voltar lá no Evangelho de Marcos, volta lá, tem uma outra história que eu amo aquela história. O endemoniado, o encontro de Jesus com o endemoniado de Gadara, irmãos. Lá no capítulo 5. Capítulo 5 de Marcos. Então ali, vamos voltar só um pouquinho, enquanto os irmãos abrem aí. Samaria já estava sendo alcançada, Jesus foi uma colheita muito bacana. Os homens chegaram até Jesus, a mulher apresentou, aí eles chegaram para Jesus, essa mulher falou para nós lá na cidade, que o Senhor, está falando a respeito da vida dela, e a gente veio aqui para ouvi-lo. Fica com a gente mais um pouco aqui, Fica com a gente mais. Jesus ficou 2 dias, e aí depois de 2 dias eles falaram para Jesus, os sicários. Quando fala sicário, a gente já começa a pensar coisa que fala hoje, de matador, o pessoal da cidade de Sicar, Hoje o termo sicário se refere a alguém que mata, um matador de aluguel. Mas o povo lá de Sicar chegou, depois de 2 dias de ouvir Jesus, falou, agora não é mais pelo que ela falou que nós queremos. Olha só, ela foi lá, testemunhou e eles creram. Aí eles disseram, não é só por aquilo, agora nós ouvimos e nós podemos com os nossos olhos, nossos ouvidos, ouvir e testificar que o Senhor é o Cristo. Por causa daquela, olha só, essa mulher, de reputação duvidosa, que ninguém queria ficar perto dela. E por que ninguém queria? Ela tinha vida duvidosa, lembram? 5 maridos ela tinha tido, nem dos 5 era dela, o 6º também não era dela. Ela estava lá na hora sexta, o texto diz, era meio-dia, ninguém tirava a água do poço meio-dia, o sol batendo a pino, a hora de tirar a água era de manhã, porque a água estava fresca, mas só as mulheres de família podiam se encontrar no poço de manhã, moças e mulheres casadas. Aquela mulherzinha não podia, mas ela teve um encontro com Jesus. Aí o texto é fantástico, porque essa mulher, ela tinha tido 6 homens, nenhum era dela. Ela encontrou agora, lá no poço, o 7º homem. E o 7 tem um significado muito grande, O 7º é o número da perfeição. O 7º homem que ela encontrou, era um homem que não queria tirar prazer dela, mas queria dar prazer. O 7º homem que ela encontrou não era um homem que queria roubar nada dela, ele só queria dar para ela. Um texto dá para fazer tantas mensagens, pastor. Mas era a missionária que Jesus queria para alcançar Samaria, ou parte dela. Aí Jesus então se retira, e aí chega a uma região muito conhecida como Decápolis. E o que era Decápolis? Decápolis eram as 10 cidades mais importantes dos gentios. E aí, se vocês verem aí, a partir do versículo 35, capítulo 4, Jesus vai até chegar a Decápolis, até chegar a Gadara, que era uma da cidade de Decápolis, aquele episódio da grande tempestade. Chega lá na praia de Gadara, Jesus vê um homem, barbudo, sujo, peladão. O texto diz que ninguém podia com ele. Jesus chegou lá, eu fico imaginando na agenda de Deus, eu preciso de um missionário para esse lugar aqui, e que não ia ser os discípulos, irmãos, porque senão ele não tinha ido, tinha mandado os discípulos, vão lá. Jesus precisava de um missionário ali naquela região. E aí Jesus chega, e o homem peladão lá para cima e para baixo, todo mundo tinha medo dele, porque ele colocava todo mundo para correr. Diz o texto que tentavam prendê-lo com grilhões, com correntes, ele quebrava. E aí quando Jesus chegou, ele viu Jesus chegando, o que ele fez? Se derrama aos pés de Jesus e diz, que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo. Quem foi que falou aquilo para Jesus? O homem? Não. Eram os espíritos imundos que estavam, que sabia quem ele era. E o diabo sabe, irmãos. E quando a gente chega num lugar
O diabo sabe, e ele tenta fazer um fundurço danado para a gente não prosperar, para a gente não conseguir avançar. É isso que ele faz na sua família quando você resolve ser um homem melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um servo melhor, um pastor melhor. Mas o diabo se prostrou lá e falou que tem eu, que Jesus falou, sai dele. Não me manda embora daqui, então me deixa entrar naqueles porquinhos. Jesus falou, então entra nos porquinhos. Aí falou que era religião, bateu aquele papinho rápido, né? Entrou e os porcos, eram mais de 300, jogaram despenhadeira abaixo. O homem que era endemoniado agora estava ali sentado, diz o texto aí, se você olhar o capítulo 5, até todo o capítulo 5, né? Aí o homem estava sentado, vestido, calmo, em perfeito juízo. Os pastores dos porquinhos voltaram para Gadara, chamaram os donos para dizer o que aconteceu, falaram, foi aquele homem lá que fez isso. Foram até Jesus e falaram, nós não queremos você aqui não, você veio para cá, você deu muito prejuízo. Irmãos, é isso que acontece, quando o evangelho chega, a luz brilha, as trevas se dissipam, muita coisa para de acontecer. Por que o diabo não quer que o Nordeste, que a Ásia, que a África, que a Europa seja novamente alcançada pelo poder do evangelho? Porque senão muita gente para de ter lucro. Porque as pessoas lucram com a miséria não só física, mas a miséria espiritual das pessoas. E aí chegaram lá para Jesus, não, a gente não quer você aqui não, você veio para cá, já fez um estrago danado, perdemos todos os porcos que a gente tinha, e como Jesus não arromba o coração de ninguém, ele foi embora. Jesus não ficou não, ele foi embora. E quando Jesus está indo para o barco, eu fico imaginando a cabeça do ex-endemoniado, né? Não querendo que Jesus vá embora, né? E aí eu me lembro de uma canção bem antiga que minha mãe cantava. Minha mãe faleceu já faz uns 10 anos. Minha mãe era analfabeta, minha mãe não sabia ler. Mas minha mãe conhecia de Bíblia como ninguém. Ela decorou quase todos os hinos do cantor cristão. E fora os hinos avulsos. E aí minha mãe cantava um hino, quando fala de Jesus embora, eu me lembro do que minha mãe cantava, o coro do hino era assim: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Eu fico imaginando a cabeça do ex-endemoniado, agora liberto, estão mandando o homem que livrou ele, que tirou ele daquela vida podre, embora. Jesus se levanta, o ex-endemoniado vai atrás, mas olha que coisa legal, Jesus precisava de um missionário naquela região, e Jesus chega para ele, eu fico imaginando Jesus falando, onde é que você vai, mano? Onde é que você vai? Não, eu vou com o Senhor me curou, agora eu sou nova vida, agora ninguém me segura, eu vou falar por aí. Jesus, não, comigo não. Você não vai comigo não, meu time está completo, eu já tenho 12 aqui comigo. Não, Jesus, cabe mais um no barco aí, eu fico quietinho. Não, eu fico imaginando Jesus falando, isso aí eu que estou pensando, irmão. Jesus falando para ele, não, eu não vim aqui para levar você daqui, eu vim aqui para libertar você e continuar aqui com você. E aí Jesus fala para ele, está no finalzinho aí, se os irmãos verem aí, né? Se os irmãos verem, Jesus chega para ele, versículo 19, Jesus não lhe deu permissão para ir, mas disse, vai para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. E aí no versículo 20, olha só que coisa fantástica, e ele se retirou, o ex-endemoniado, e começou a divulgar em Decápolis, não foi só em Gadara, ele começou a falar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiraram. Aí você fala para mim assim, mas quem disse que as pessoas deram ouvidos para ele? Então vamos lá, Jesus queria um homem naquela região, então vira aí, aí chega lá no capítulo 7, a gente vai ver, capítulo 7, versículo 31, a cura de um surdo e gago de Decápolis. Jesus volta lá em Decápolis, depois de 2 anos e meio, Jesus volta em Decápolis.
Aí, ó, está aí no versículo 31 até o versículo 37, e aí, a partir do versículo 1 do capítulo 8, Jesus faz então aqui a segunda multiplicação dos pães e peixes. E aí o capítulo 8 começa: e naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão. Quem foi que falou do evangelho para essa grande multidão? Quem foi? Os discípulos de Jesus? Não. Jesus? Não. Tiveram uma epifania, e aí todo mundo creu? Não. Foi o ex-endemoniado de Gadara, que foi alcançado por Jesus, e alcançou o mundo dele, assim como a mulher samaritana. Aí você fala, mas só tem esses. Não, a gente pode aqui ficar falando um monte deles. Tem Filipe, quando encontra o eunuco lá da rainha de Candace, e aí o eunuco volta para a Etiópia e se torna o primeiro missionário africano. Nós temos muitos outros textos que Jesus salva pessoas para que elas alcancem o mundo que elas fazem parte. Alguns não vão só alcançar o seu mundo, vão para outros lugares geograficamente distantes, mas irmãos, eu e você fomos alcançados no mínimo para sermos testemunhas no mundo que a gente faz parte, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, para a nossa família. A gente precisa, irmãos, entender que essa missão não é só para pastor e missionário, é para toda a igreja, é para todo mundo. A gente vai falar, irmãos, eu fico pensando que se de fato a gente foi convertido mesmo, se a gente conhece Jesus mesmo ou não, sabe por quê? Porque quando a gente conhece algo bom, a gente não fica só para nós, é ou não é? Quando a gente tem uma boa notícia, a gente não guarda só para a gente. Além da salvação, que é a melhor coisa que eu tenho na minha vida, a segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter casado com minha mulher, com a Edna. Eu me lembro, pastor, que quando nós namorávamos, eu tinha maior orgulho de sair com ela, mostrando ela na rua. Eu pegava na mão, eu orei bastante, irmãos, ela não orou muito não, mas eu orei pra caramba, e Edna sempre foi muito bonita, e aí eu pegava na mãozinha dela e eu tinha o maior orgulho. Me dava vontade, às vezes, até de falar, aqui, ó, a minha garota. Porque, assim, a minha vida foi sempre muito difícil. Eu sou de uma família pobre de 11 filhos. E sempre as coisas nunca foram fáceis, aliás, ainda não são. Né? Como eu disse no começo, parece que tem alguns pastores, algumas pessoas que foram feitas só para ter muita dificuldade. Eu acho que eu sou um desses cabras aí. Mas Deus foi tão bom em algumas áreas da minha família, que cobre todas as outras coisas difíceis, né? E eu queria que todo mundo soubesse que ela era minha garota. Quando a gente ganha um carro, quando a gente compra um carro, lembra quando você comprou o primeiro carro? Eu me lembro, era um Fusquinha 69. Como eu andava com orgulho aquele carrinho. Primeira coisa que eu fiz quando comprei foi lá levar para minha mãe ver. E que coisa gostosa. Edna estava grávida da Sara, da segunda filha. Como era bom agora, com o carrinho, com a família. A gente quer mostrar as coisas para as pessoas. Os meninos estavam brincando ali dentro, antes do culto, antes da oração. Lembra quando a gente comprava um tênis novo, a gente ficava todo faceiro? Lembra do Bamba, do Quixute, do Conga? Conga azul, Conga branco, Conga vermelho. Os mais velhos aí vão lembrar disso. Né? A gente, né, todo orgulhoso, irmãos, e nós temos a mensagem que vai impedir das pessoas irem para o inferno, e a gente fica calado, a gente tem vergonha, não é? Se alguém chegar dentro do ônibus e falar, ô irmão, a gente faz de conta que não conhece, né? Se falar dentro do metrô, ô irmão, paz, graça e paz, você fica lá quietinho. Deixa eu contar uma história rapidinho para você. Um dia desse no metrô, estou acabando já, um dia desse no metrô, eu encontrei um grupo de jovens voltando da escola. Tinha um menino, que era o mais danado entre eles todos adolescentes, caminhando para a juventude, acho que tinha uns 15 anos, 16 no máximo, e tinha um dos meninos, que ele contava para os outros, começou a contar,
não sei como é que comeu, eu não estava prestando atenção, mas eu vi na hora que ele falou, não, eu bato tambor, eu sou espírita, eu faço parte de um centro de Umbanda. Aí começou a contar, e começou a contar como era o culto deles lá, como é que os caboclos baixavam lá, como é que eles recebiam as entidades, contando alto e com alegria. Todo mundo no vagão estava ouvindo, e ele não tinha vergonha de falar, contava numa convicção. E nós, irmãos? E nós? No pretexto de não atrapalhar as pessoas que estão cansadas indo para casa, no pretexto de não incomodar as pessoas que de manhã estão ainda concatenando as suas ideias para poderem ter um bom dia, a gente não fala. As pessoas falam de tanta coisa dentro da condução, nos lugares por aí, e nós temos essa mensagem que pode livrá-las do inferno. Não se preocupa se vão se converter ou não, porque isso não é problema seu e nem meu. O nosso dever é falar do Evangelho. Vamos por todo mundo. E aí, irmãos, eu resolvi no meu coração, quem quiser falar de mim, fala, mas que eu vou sair por aí fazendo bagunça e fazendo zoada, eu vou. Passa, por favor, mais uma coisa, deixa eu mostrar para os irmãos a bagunça que eu estou fazendo no sertão. Ó. Deus colocou no meu coração o desejo de construir templos no sertão onde ninguém vai. Esses lugares ninguém quer ir, é difícil para chegar. O último agora que a gente foi construir no Piauí, eu gastei quase o mesmo que eu gastei de material, eu gastei de frete. Eu gasto 60 mil para construir um templo no sertão. Eu gastei quase isso de frete. Porque sabe o que eu entendo? Ninguém pode amar mais o meu povo do que eu, que sou nordestino. Irmãos, eu gosto de cuscuz, eu gosto de sarapaté, eu gosto de buchada, eu gosto de carneiro, eu gosto de comer língua, eu gosto de comer pé de frango, coisa que a gente aprendeu a comer quando era criança, por causa da escassez de comida, né? Então a gente acaba, vocês ficam rindo, vocês vão comer hoje o que ninguém gostava, feijoada. Ninguém gostava de feijoada, era coisa de negro de senzala, era restos. Ainda hoje lá no sertão é assim, a gente foi visitar um empresário lá para nos ajudar, e ele falou que até hoje, os fatos que ele limpa, que ele tira dos bodes, as coisas, se tem alguma família carente, eles dão para o pessoal comer, porque ninguém compra lá, quem tem dinheiro, né? Aí chega aqui, a gente paga caro por algumas coisas, né? Tá aí, irmãos, ó, Rio Grande do Norte, Salitre no Ceará, pensa num lugar pobre, Petrolina, no sertão de Petrolina, lá no N7, é um assentamento rural, N7, Ituaçu na Bahia, ô lugar frio, eu não sabia que no Nordeste fazia frio, passamos um frio desgraçado lá, em Ituaçu na Bahia, porque é alto, e aqui Caldeirão Grande no Piauí, pensa no lugar quente, o nome da cidade é Caldeirão, imagine por quê, tem um sol para cada um e mais um de reserva. E esse ano a gente vai novamente para o sertão de Pernambuco, num vilarejo chamado Uruás, porque a gente entende que a gente precisa abençoar o mundo. Esse é o meu mundo. Quando chego lá, o pessoal me entende, as pessoas, eu já logo me identifico, eu já vou logo, aí, o que você tem para nós comermos aí e tal, eu gosto de buchada, eu entro no... Edna fala assim, meu amor, quando você chega no sertão, você se transforma, só falta vestir o gibão e pôr o chapéu, porque eu começo a falar eu começo a arrastar, mas ninguém pode amar mais o meu povo do que eu, e ninguém pode amar mais as pessoas do que nós, irmãos, ninguém pode amar mais o seu mundo do que você, e ninguém pode amar mais a obra missionária do que nós, que fomos chamados por Deus para sermos missionários. O desejo do meu coração é que nesse dia que os irmãos estão celebrando missões mundiais, os irmãos entendam a urgência de investir na obra missionária mundial, adotar missionários. Sabia que você pode adotar um missionário a partir de R$30? R$30 não é metade mais nem de uma pizza. Quem sabe os irmãos depois de hoje aqui se reúnem, falam, pastor, vamos adotar um missionário à igreja, vamos adotar 2 missionários, vamos juntar. Pastor, vamos falar com o pastor Enoque. Quantos membros tem aqui, pastor? 120, vou fazer um desafio. Nem comentei com o pastor, só uma sugestão, não é desafio não. Pastor, vamos falar com aquele cabeça chata que veio aqui? Sou eu, Joe.
Sou eu, irmão. Vamos falar com aquele cabeça chata? Vamos construir um templo no sertão? 100 pessoas, R$600, eu construo um templo no sertão. Ah, mas dar R$600 de uma vez é difícil. 600 dividido por 12, são R$50 por mês. Eu construo um templo no sertão, para abençoar. Eu tive agora em vários lugares, no sertão da Bahia, eu cheguei segunda-feira, no sertão da Bahia e no sertão de Pernambuco, de irmãos nossos gritando, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Nós temos missionários hoje em todo o mundo precisando da nossa ajuda. Se a gente não ajudar, eles vão morrer? Não, Deus cuida. Deus levanta outras pessoas, mas é nossa. Vão por todo o mundo, fale para o seu mundo fisicamente, as pessoas que estão ao redor, e invistam o seu dinheiro para que outras pessoas lá fora possam ir e ore. Nós temos tanta coisa para fazer, e vocês podem, nós podemos. R$30 não é nem a metade de uma pizza. Eu não sei aqui quanto é que custa uma pizza, mas onde mora é 70 pau uma pizza, dá mais barata. Se você deixar de comer uma pizza por mês, você adota 2 missionários com R$35. Se você deixar de comer uma pizza por mês, você oferta e ainda sobra vintão para você comprar 2 coca para comer com pão e margarina. Que não vai dar para comprar pizza, porque você vai dar 50 para construir o templo no sertão. Aí você fala, não, eu posso ajudar com o fale comigo. Aí eu quero adotar um missionário de missões mundiais, fale comigo no final. Mas não deixe de abençoar a obra missionária. Vai no seu mundo, ora pelo mundo, abençoe os missionários que estão pelo mundo. E sabe, irmãos, para terminar, o que essas 2 histórias da mulher samaritana e do ex-endemoniado de Gadara têm em comum? Que antes de abençoar o povo deles, antes de dar algo para o povo deles, eles receberam. Sabe por quê? Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. A mulher samaritana chegou para Jesus e falou, agora eu entendo que o Senhor é o Cristo. Se tornou uma missionária. O ex-endemoniado de Gadara também reconheceu, atendeu a ordem de Jesus e foi ser missionário. Mas todos os 2 receberam a mensagem primeiro e depois foram oferecer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente continue nessa marcha abençoada, abençoando a obra missionária, cuidando do pastor, da sua família, cuidando dos ministérios da igreja, cuidando das pessoas, recebendo quem... Tem visitante aqui hoje? Tem alguém vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez? Olha aí, ó, de novo, levanta a mãozinha aí, ó, pessoal da igreja, olha para eles, ó, tem um bonitão lá atrás também, um jovem lá, ó. Antes de ir embora, garra esse povo, irmãos, beija eles, dá um cheiro, como diz o nordestino. Se não gostar como eu negócio de ficar dando beijo em mim, não gosto não, tá? Principalmente se for homem, negócio de beijar homem, barba com barba, não rola para mim não. Mas isso é coisa de nordestino, tá, irmãos? Não estou dizendo não quer, né? Garra nesse povo aí, né? E diz para eles, nós amamos. Sabe por quê? Para eles continuarem aqui, para eles gostarem daqui. Para não, vamos lá, aquele povo gosta de nós. Bora lá, vamos lá. Para a família crescer. Vocês sabiam que eu já fui pregar a igreja, que eu entrei e saí, ninguém falou comigo? O pastor me apresentou, eu subi, preguei, acabou o culto, fiquei lá, todo mundo passou por mim, foi embora, não falou nem, vai embora miserável, nada disso. Eu sei que não é o caso dos irmãos aqui, porque quando eu cheguei, já o irmão lá da porta lá, já arrumou um lugar para eu pôr um carro. Você acredita que ele foi, pegou um carro, tirou e colocou o meu? Tirou no braço, o irmãozinho é brabo lá embaixo. Brincadeira, mas ele arrumou o lugar para mim. E aí subi aqui, o irmão já me acompanhou, já me jogou no colo do pastor aqui, o pastor já me recebeu, já foi me apresentando todo mundo. Aí fui sentando aqui, o irmãozinho já levantou, foi, me cumprimentou. Aí na hora de abraçar, veio gente me abraçou. É isso aí, nós somos uma família. E aí a gente vai contaminando as pessoas, contaminando do jeito bacana, né? Infectando com esse amor gostoso. E aí nosso mundo vai crescendo, e a igreja vai ofertando mais, vamos mandando mais missionário, aí mais gente vai sendo levantado para ser missionário pelo Brasil, meninas vão crescer e estudar para serem esposas de missionário, esposas de pastor. Irmãos, a gente ora para filho ser médico, dentista, cabeleireiro, barbeiro, influencer, mas não ora para filho ser pastor e missionário. Vamos mudar esse negócio.
né? O campo precisa, a obra de Deus precisa continuar avançando, e você é responsável pelo seu mundo, não se esqueça disso. Disse-lhe Jesus: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, e eu espero, irmãos, voltar aqui outra vez, e aí trazer a minha esposa, a minha Branca, aqui para os irmãos verem. Pensa numa bicha bonita, irmãos, e pensa numa psicóloga abençoada. Ela ama falar para mulheres, palestras para mulheres, uma pregadora tremenda, é um presentão. Eu falar da minha esposa dá para desconfiar, né? Mas prometo que não é propaganda enganosa, é bênção de Deus na minha vida, e eu digo que Edna vai para o céu sem julgamento, porque me atura há 35 anos. Então que Deus nos abençoe, e bora juntos para o sertão, abençoar a obra missionária por todo o Brasil e por todo o mundo. Deus abençoe, para a glória de Deus. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho certeza que você está muito feliz de ouvir o pastor Enoque, e estimulado, não só feliz, mas estimulado também, né, pastor? Senão não vale, né? É verdade. Eu quero relembrar para os irmãos a missão da Igreja Batista Vida Nova, tudo isso para fazer esse engrenamento aqui. Nossa missão: ser uma igreja adoradora, referência na restauração de vidas, através da proclamação do Evangelho de Cristo, a fim de apresentá-las perfeitas em Cristo. Essa é a nossa missão. A nossa missão é fazer missões. A nossa missão é entregar esse Evangelho, é entregar aquilo que existe de mais precioso na nossa vida. E essa missão que nós temos tem a ver com o que Paulo diz, quando ele fala ali do seu trabalho, da valiosidade do seu trabalho, ali para Colossenses. Ele fala, portanto, versículo 28 do capítulo 1, portanto proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Missão significa o que existe de mais importante para nós fazermos. Qual é a minha missão? Ou seja, eu estou aqui para quê? Qual é o nosso objetivo, o objetivo pelo qual nós existimos? Nós existimos como pessoas, existimos como igreja, e o nosso objetivo é falar desse Cristo que já proporcionou alegria plena para você. Para mim ele proporcionou, e para você? Amém. Proporcionou para você? Amém. Esse amém foi fraquinho, hein? Amém, 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 amém. Gente, assim, eu não sei se você, mas eu gostaria muito de aceitar esse seu desafio de uma igreja no sertão. Nós estamos em março. Vamos fazer não sei se os irmãos concordarem, até o final do ano, nós conseguirmos o valor que o pastor Enoque precisa para construir uma igreja. Já pensou, no ano que vem, ele bateu uma foto ali da igreja? Levar alguém comigo, de vocês aqui. Isso. Deixa eu orientar os irmãos no seguinte sentido. Nós temos o nosso envelope aí. Pegue o envelope que está aí à sua frente. Ali no verso do envelope, tem ali dízimos, ofertas, missões, ação social, ministérios. Além do dízimo, tá bom? Não deixem de entregar o seu dízimo, tá? Para fazer qualquer outra coisa aqui. Além do seu dízimo, tem uma possibilidade ali embaixo, outro. Coloque ali, missões nordestinas. Se você desejar participar desse desafio, e nós vamos fazendo com que você perceba como é que está esse valor. Pode ser assim, Silson? Nesse outros aqui, então esse outros aqui, você coloca missões nordestinas, tá bom? E enquanto isso nós oramos para que o Senhor toque no seu coração. Se o Senhor tocou no seu coração hoje, fale conosco hoje. O pastor Enoque vai ficar um pouquinho mais aqui ainda. Vou cantar uma canção agora com vocês. Uau, olha aí, ó. Vamos cantar. Então,
é a oportunidade para você estar se colocando à disposição, não do pastor Enoque, não do pastor Manuel, mas na disposição de Deus, para que Ele faça da sua vida aquilo que Ele deseja. O melhor para a nossa vida não é aquilo que nós pensamos, na maioria das vezes. O melhor da nossa vida é aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso é que às vezes eu digo assim, o objetivo de Deus não é fazer você feliz como família. O objetivo de Deus é fazer com que você o ouça e esteja nos seus propósitos, porque se nós estivermos nos propósitos dele, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. Amém, gente? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo em que a tua palavra foi compartilhada, experiências que o teu servo tem com o Senhor e com a tua palavra foram compartilhadas com a Igreja Batista Vida Nova. Estimula, ó Deus, o teu povo cada vez mais, a que nós possamos sair do nosso mundinho, das nossas preocupações pessoais, dos nossos pequenos projetos pessoais, e que nós possamos alcançar uma visão mais abrangente, e que tenha a ver com os teus propósitos. Obrigado, ó Deus, pelo teu servo, obrigado pela sua esposa, pela sua família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.